O conhecimento da verdade liberta. Mas eu acho, Ciro Gomes, que seria uma opção. Se ele seguir o discurso dele, seria uma excelente opção. Eu até confesso para você, publicamente aqui, acho que muita gente não vai gostar de mim, mas eu votei no Ciro Gomes, presidente da República. O conhecidíssimo Ciro Gomes, nas redes sociais, debocha muito do senhor. Sim. E diz que se lhe pegar num debate, tira sua máscara. O que é que isso significa? Poxa, o cara quer... Ele está disputando o quê? Ele quer disputar a presidência da Uni? Deve ser da Uni, tá ok? A presidência do Grêmio Estudantil da tua escola, o que quer desmascarar? Já pode desmascarar agora. Eu sou corrupto, Ciro Gomes, faz a acusação. Eu fiz conchavo com alguém, faz a tua acusação, sem problema nenhum. Agora, se o Ciro Gomes está atirando em mim, eu fico muito feliz. É sinal que eu sou alguém que faz muita sombra para ele. Se eu fosse um Zé Ninguém, como ele é para mim, ele não estaria me acusando nem fazendo qualquer chantagem como pretende fazer, eu sei que tem feito junto às redes sociais. Eu não posso entender que o nosso PT, inclusive confesso publicamente, que eu votei no segundo turno no Lula e escolhi o que eu entendia ser a melhor opção. Nós temos esperanças em nosso país para o ano que vem, mas temos crise pela frente. Eu espero que o companheiro Lula, já que está na moda falar assim, já que seus quadros do PT, do PCdoB, e outros partidos também aqui, no Senado também tem gente competente, com honestidade, com caráter, com história, para assumir o Ministério da Defesa. Eu não tenho como indicar ninguém à defesa, eu não faço parte da equipe do Lula, nem tenho o poder de veto, mas tem a minha voz aqui. Eu peço até mesmo que seja o nome de José Genuíno, uma pessoa que eu não tenho muita amizade com ele, mas reconheço a competência dele. Eu não seria oposição ao José Genuíno sem minha defesa, como não seria ao Aldo Rebelo, do PCdoB. São homens competentes. É o apelo final que eu faço aos companheiros do PT, o PCdoB, às pessoas de bom senso nesse país. Eu sou contra o PT desde quando o PT não era PT. Desde 1970, quando no Vado Ribeira, junto com o Exército, com 15 anos de idade, eu entrei na luta armada contra o Lamarca, que integrava a VPR de Dilma Rousseff. Eu sempre fui oposição no campo das ideias, na questão da ideologia, no tocante a ele. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre, hein? Vou botar esses picareta pra correr do Acre. Já que eles gostam tanto da Venezuela, essa turma tem que ir pra lá. Só que lá não tem nem mortadela, hein, galera? Vão ter que comer a capim mesmo, hein? O governo gasta, né, entre seguro, em primeira mão para você, ó, entre seguro-desemprego e Bolsa Família, o ano passado ele gastou 40 bilhões de reais. E tem aumentado esses custos, esses discursos. Então isso aí é tudo cabresto, voto de cabresto para o governo. Se eu der 20 reais para você votar em mim nas eleições, eu posso perder meu registro, ser cassado. Agora o governo dá para 10 milhões de famílias de forma vitalícia, agora, deputado, 40 bilhões por ano, e tudo bem. E a Bolsa Família é uma mentira. Você no Nordeste não consegue uma pessoa para trabalhar na tua casa. Quer dizer, porque se for trabalhar, perde o Bolsa Família. Economia... Uma questão, o senhor já falou em auditar, em fazer uma auditoria no Bolsa Família. Eu gostaria de saber a sua opinião, a sua avaliação sobre esse programa e se o senhor considera que o número de beneficiários é exagerado. Olha só, o programa tem que ser mantido, tá? Ninguém quer perseguir quem recebe Bolsa Família. Aquele senhor, aquela senhora que recebe e não tem como sobreviver, eu acho que é até mais do que manter. Você tem que aumentar o Bolsa Família com o recurso que sai daqueles que vão sair por fraude. Então, um programa que nós temos que mantê-lo e, por questão humanitária, obviamente, olhar com muito carinho. Adiantar um item aqui que é de conhecimento de todos vocês. O 13º, o Bolsa Família, será anunciado a semana que vem, para atingir diretamente, né, os mais necessitados. Quando se fala em reforma da Previdência,
A expectativa de vida no Nordeste está na casa dos 70 anos de idade. Querer aprovar uma reforma com 65 anos é, no mínimo, uma falta de humanidade. Querer uma contribuição de 49 anos, isso é um crime. Geralmente, os mais humildes, que estão sim concentrados na região Nordeste. Tanto é que a menor expectativa de vida entre as 5 regiões do Brasil, a menor é daqui. É uma maldade com o povo nordestino. Um governo pode até reformar sua previdência, mas dessa forma, não tem o nosso apoio. E eu entendo que ela não será aprovada. Que se faça uma outra proposta, podemos estudar. Mas o peso desse ônus não pode recair em cima do povo. Olhem só o que eu vou falar aqui. Entre as empresas, a que mais deve para o INSS, a nossa Previdência, é a JBS Friboi. E a JBS Friboi, sendo a maior devedora da Previdência, foi aqui, por ocasião das eleições de 2014, doou para os partidos políticos 362 milhões de reais. Essa conta não pode sobrar para nós, o povo que trabalha, pagar. Essa conta tem que começar a ser paga de cima para baixo. Empresários corruptos, políticos também corruptos. Falta quase tudo nesse Brasil. Só não falta é ladrão. Eu tive no Piauí. Tá? A expectativa de vida lá, 69 anos. Botar 65 é um crime. Simplesmente é um crime. Mas deve dinheiro para o INSS, a JBS Friboi. Como é que eles doam 362 milhões para campanhas políticas? Mas vamos atacar essa fraude. Tá, esse exemplo que eu estou dando aqui, claro. E outra coisa, vamos passar agora, por exemplo, é para mulher, como regra, né? Mulher para se aposentar com 50, homem 55. Vamos passar a mulher para 51, é uma sugestão, uma proposta, o homem para 56. Deixe que assumir 2019, dá mais uma mexida agora. Quem quer mexer, tem que ter autoridade. A equipe econômica defendeu para eles 65 anos iguais para os dois gêneros, né? E uma transição de 10 anos. Né? Essa era a ideia da equipe. E após uma negociação com o presidente, o resultado é 65 para homens, 62 para mulheres, né? E uma transição de 12 anos. Aí vem os liberaizinhos da vida, acostumados a tomar Quick de manhã e Danoninho o dia todo, né? E ficar com a vovó vendo televisão à tarde, me criticando de estatizante. É a mesma coisa você, vamos estatizar? Vamos entregar? Então venda a sua casa e alugue-a. Venda o teu carro e alugue teu carro. Não é assim que funciona. Qual país do mundo entrega a sua energia para os outros países? Vá comprar uma hidrelétrica na China. Você pode levar lá um navio de dólares, não vão vender para você. E agora, mais ainda, já está se avançando cada vez mais, vender terras agricultáveis para estrangeiros. Quem vai comprar? Basicamente, a China. Pergunta para os liberaizinhos, né? Por que a China revogou a lei do filho único, já tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes? Virão para cá, nessas terras, sem CLT, tá? Sem a lei do trabalho na escravidão que expropria o imóvel do desgraçado, do coitado do produtor rural, eles vão tomar conta da nossa agricultura. Ou seja, a nossa segurança alimentar estará na mão dos estrangeiros, com toda certeza chineses. O chinês vai descobrir o que você vai comer, com a sua liberalidade, com a sua historinha para boi dormir, de vamos privatizar tudo. E quanto ao liberalismo econômico, qual que é o posicionamento do senhor? Olha, o Estado, né, só o essencial, nada mais além disso. No resto tem que deixar para a iniciativa privada e para que o mercado aqui se acomode. Tem que ser assim, quanto mais Estado, mais corrupção, mais tristeza para o povo brasileiro e menos esperança. Afinal de contas, né, o Estado tem que interferir o mínimo possível na economia. O pessoal exige de mim a questão de entendimento em economia, então teria que exigir entendimento em medicina. Eu vou indicar o ministro da Saúde, que tem um entendimento de questão de Forças Armadas, vou indicar o ministro da Defesa,
tem entendimento sobre, por exemplo, a questão da agropecuária, vou indicar o ministro da Agricultura, então um exagero nessa parte aí. Você pode ver, dos 5 presidentes militares, qual deles eram formados em economia? Nenhum. E trouxeram o Brasil da 49ª para a 8ª economia no mundo. Oi? Não, eles deixaram o Brasil com muita inflação, fizeram a dívida externa do tamanho que ficou. Não, a dívida externa foi de... Agora, mesmo com a dívida externa que era grande para aquela época... Tinha inflação, no governo militar não, tinha inflação. No final teve inflação grande no governo Figueiredo, tá? E ele está agindo dessa maneira para atender o FMI. Você sabe que o dinheiro da CPMF vai para a saúde, a grande parte vai realmente para a saúde, mas você tira menos do orçamento para a saúde para quê? Para você poder honrar compromissos junto à agiotagem internacional. É uma dívida impagável. Nós vamos pagar esse ano mais de 100 bilhões de reais a título de juros. Não tem como pagar. Ele deveria declarar uma meia moratória urgentemente. Caso contrário, brevemente, nós estaremos todos proletarizados nesse país. Agora, se vai para pagar juros da dívida externa, para banqueiro, está na cara que a cúpula, a elite brasileira, aplica lá fora. Pagamos a título de rolagem da dívida nossa, por dia, mais de R$1 bilhão. Se nós temos 200 milhões de habitantes, arredondando, cada um de nós aqui que está nos ouvindo, deve por dia, para a rolagem da dívida, para o agiota, R$5. R$150 por mês. Com toda certeza, nós aqui pagamos muito mais, porque tem muita gente que, infelizmente, não consegue nada produzir. Até vive de projetos do governo. Então, a conta é muito alta para nós. Nós temos que buscar uma maneira de negociar essa dívida nossa. Não é calote, não é isso, é negociar. Nós não podemos pagar tanto, porque até aqueles que ganham em cima dos juros vão acabar perdendo tudo no futuro. É muito carrapato para pouca vaca. E a comunidade financeira tem que entender. Não vou aqui fazer um discurso de atacar banqueiro. O banqueiro é importante, é essencial para o desenvolvimento de um país. Mas a forma como você trata, como o governo inclusive trata, a taxa Selic é um crime. Você pode ver, a cada 1%, a taxa Selic equivale a mais 20 bilhões de reais de despesa que o Tesouro tem por ano. Se o governo, eu estou sendo simplista aqui, por favor, se o governo de 14,25 passa para 12%, essa taxa equivale à CPMF que ele quer cobrar agora lá. Eventual governo seu muda o leme ou o caminho é esse que o Meirelles toca, por exemplo? Olha, o caminho, como eu botei na mesa para o Paulo Guedes, nós queremos inflação mais baixa possível, quem não quer, tá? Nós queremos uma taxa de juros razoáveis, né? Não um absurdo como tínhamos há pouco tempo. Queremos um dólar que não prejudique quem queira exportar, nem quem queira importar, é o tripé macroeconômico. Temos que diminuir a nossa dívida interna, é outra coisa, mais do que hercúlea, né? Nós devemos terminar esse ano com uma dívida próxima a 4 trilhões de reais. Metade, hoje em dia, do nosso orçamento, basicamente, é para rolagem e pagamento de dívida. E eu perguntei ao Paulo Guedes, como é que a gente pode diminuir isso daí? Porque quem vai diminuir não sou eu. Eu sou ali aquela pessoa, né, que estou dando sintomas, o médico é ele que vai operar isso daí. O Paulo Guedes será o seu ministro da Fazenda. Ele será o homem da economia. Poderia ser uma mulher também, antes que me critique, né? Daqui a pouco me pergunta, não tem mulher. Vai aparecer, com toda certeza, já tem gente em vista, vai compor um possível ministério. Mas o homem que vai operar vai ser ele. O futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, negou que vai renegociar a dívida pública do país. Ontem, Jair Bolsonaro disse que a renegociação era possível, já que, segundo ele, a dívida não é impagável. Que o presidente talvez tenha falado, então vou renegociar. Mas isso está fora de questão. Não se pensa nisso, isso não existe. Isso não é um problema, a renegociação de dívida. Isso não existe. Ao pedir juros menores ao crédito rural, Bolsonaro se dirigiu diretamente ao presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes. Eu apenas apelo para o seu coração, para o seu patriotismo, para que esses juros, tendo em vista você parecer ser um cristão de verdade, caia um pouquinho mais. No tocante à economia, eu sou o único que tenho falado, ouvindo pessoas que eu confio. Não basta você ser economista, eu tenho que confiar em você. Nós chegamos à conclusão que, com regras, o Banco Central tem que ser independente, até para uma previsibilidade, até para que eles possam trabalhar com metas, no tocante à inflação, juros, ajuste fiscal, entre outras coisas. Eu não sou especialista em economia. Votaremos na próxima segunda-feira a PEC do teto. E ela está atrelada
para uma votação futura na reforma da Previdência. Se nós diminuíssemos apenas 3% a taxa Selic ao longo de um ano, a economia, um pouco acima de 100 bilhões de reais, representaria muito mais do que o governo quer deixar de pagar, congelando o salário de servidores e mexendo nas pensões e aposentadorias. Ao nos colocar todos numa mesma situação de congelamento salarial por 20 anos, ou seja, essas categorias, entre elas nós, só teríamos de reajuste no ano seguinte o máximo da inflação do ano anterior. E o governo agora ainda tem a desfaçatez de me convidar para um jantar domingo no Palácio do Planalto. Para comemorar não sei o quê. O que ele quer é dividir irresponsabilidades. E com essa forma de governar, eu não posso concordar. Assim sendo, declaro agora o meu voto contra essa PEC, bem como, da tribuna da Câmara, mostrar as reais intenções desse governo com essa proposta. Se o governo não tem independência para negociar com o sistema financeiro, não pode ter prepotência para impor sua vontade junto não só aos servidores públicos, bem como aos militares da União. Nesta manhã, estive com vários ministros do governo Temer, bem como com algumas autoridades militares. Este compromisso, Jair Bolsonaro e governo Temer, foi aceito. Assim sendo, o meu voto nesta tarde será sim a PEC do teto. Este compromisso, Jair Bolsonaro e governo Temer. Este compromisso, Jair Bolsonaro e governo Temer. Jair Bolsonaro e governo Temer foi aceito. O meu voto nesta tarde será sim a PEC do teto. Será sim a PEC do teto. Sim, a PEC do teto. O senhor não acredita no Plano Real, não acredita no Não, não sucesso? acredito nele, não acredito, mas de jeito nenhum. A minha classe não acredita. Né? O servidor público não acredita, de todas as esferas, não acredito também. Se opôs ao Plano Real abertamente. O senhor se arrepende de ter combatido o Plano Real? Ou o senhor acha que foi uma coisa boa ou não? Vamos lá, eu naquela época, como capitão do Exército, dentro da Câmara, representava sim aqueles que votaram em mim. 1994. A inflação de janeiro e fevereiro de 94 foi de 97%. Isso foi expurgado dos militares. Não foi dos servidores do Legislativo e do Judiciário, que tinha uma antecipação. E eu tentei negociar para que essa mesma antecipação, em torno de 20%, que era o gatilho, fosse incorporada para nós. A partir do momento que não foi possível atingir isso daí, logicamente eu não tinha por que concordar. Porque nós, militares, perdemos, além dos 97%, aproximadamente 11% da inflação e o RV, que foi de março até 1º de julho. Então, agindo corporativamente, sim. Tá? Eu acho que é agir corretamente no meu voto. Perdi, tudo bem, mas o Plano Real foi bem-vindo, a não ser com a ressalva da questão fiscal, dos juros altíssimos, que nos levou a essa dívida monstruosa que nós temos pela frente. Você não acha que o presidente da República está trabalhando correto quando ele privatiza um monte de empresa, inibindo a ação vamos chamar assim, dos parlamentares junto ao Executivo? Essa sustentação do Plano Real, mesmo com toda a crise internacional, o senhor não acha que o presidente Fernando Henrique Cardoso, mesmo com baixo índice de popularidade, esteja trabalhando pelo menos com honestidade de propósito? Não, ele não está trabalhando com honestidade. Ele está vendendo o nosso país. Ele vende uma vara de juros por 3 bilhões e pouco de dólares. E cadê esse dinheiro? A nossa dívida interna e externa aumentaram na ordem de 4 vezes de quando ele pegou há 4 anos atrás. Desnacionalizando o nosso país. É como eu pergunto, imagine se fosse privatizar o Exército hoje em dia. Quem seriam os generais da manhã? Né? Se os japoneses tivessem comprado, seriam os japoneses. Quem seriam os coronéis comandantes de batalhões no mês que vem? Seriam os japoneses. É a mesma coisa, as estatais estão aí, a imprensa bem noticiou. Quem são os homens de ponta dessas estatais privatizadas? São os espanhóis, são os franceses, são os japoneses, são os americanos. Para nós está sobrando apenas um trabalho de peão, né? Um trabalho braçal. No futuro, só teríamos brasileiros no Exército, cabos e soldados. O resto, todo mundo seria da nacionalidade daquele país que teria comprado o Exército brasileiro. Essas grandes multinacionais compraram a Embratel, vamos assim dizer, né? É para ganhar dinheiro, Jair. Não é para investir, Jair. É para ganhar dinheiro. Eles vão quebrar isso tudo, arrebentar com tudo isso aqui, e depois vão embora. Tá? Eles não investem, não tem, no meu entender, não tem essa preocupação.
Você pode ver aqui no Rio, é 21 a 31. Poxa, para quem vai ficar com a maior ou menor partilha desse dinheiro? E é um dinheiro fácil, vem na tua conta todo mês, você paga no banco. Como é que o governo abriu mão disso daí? Né? Quantos milhões de chamadas nós temos por dia em São Paulo, por exemplo? Né? Eu acredito que cada interurbano que você faça em São Paulo, né, em média R$1 é lucro líquido. Como é que o governo abre mão? Seriam quase 250 milhões por mês só em São Paulo, arrecadado das teles. Como é que ele abre mão disso aí? Para quê? Abre mão para quê? Para quê? Para quem? Tem amigos dele envolvidos nisso. Então, isso só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando os 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar para fora, não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Tudo quanto é guerra, morre inocente. Presidente Fernando Henrique, você sugeriu... O fuzilamento dele. E você acha graça numa barbaridade dessa, deputado? Não é barbaridade é privatizar, por exemplo, a Vale do Rio Doce, como ele fez. É privatizar as telecomunicações. É entregar nossas reservas petrolíferas para o capital externo. Que a hora que você conseguir, por exemplo, a autossuficiência do petróleo aqui, essas empresas de fora vão continuar tirando petróleo a $7 e vendendo a 60. Eu nunca é deles. E propostas. Redução do tamanho do Estado. Privatizações. Abrir o comércio com o mundo todo, deixar de lado o viés ideológico. As correspondências têm atrasado porque estão preparando para privatizar a empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Então, a telefonia celular também, eu acho que é um absurdo o que estão fazendo. O presidente Jair Bolsonaro confirmou a intenção de vender os Correios na manhã de hoje. No Twitter, Bolsonaro disse que deu ok para um estudo da privatização dos Correios. Falou que é preciso rememorar para a população o fundo de pensão da estatal. O presidente disse ainda que a empresa foi o início do foco de corrupção com o mensalão, deflagrando o governo mais corrupto da história. Durante a campanha eleitoral, Jair Bolsonaro já havia sinalizado que poderia vender os Correios. A empresa tem mais de 350 anos de existência. Atualmente, mais de 100 mil funcionários trabalham na estatal. Após 5 anos seguidos de prejuízos, em 2017 e 2018, os Correios voltaram a dar lucro. O presidente da estatal, general Juarez Cunha, soube da possibilidade de privatização pela imprensa. Segundo ele, não houve até o momento conversa nesse sentido. Mas o diálogo estará sempre aberto com o governo por se tratar de uma empresa pública. Na região norte, em grande parte, está o futuro do Brasil. Área riquíssima em biodiversidade, recursos minerais, água potável, energia fóssil, além de um grande espaço vazio cobiçado por países do primeiro mundo. Não podemos abandonar esta área. E a integração do povo indígena a nós faz parte dessa cruzada. No que depender de mim, não só ampliaria o número de vagas para o serviço militar obrigatório para os índios, bem como muitos deles partiriam para a estabilidade. Assim sendo, garantiríamos que essa região realmente é nossa. Forte abraço a todos e fique com Deus. A Argentina falou que as Malvinas eram deles em 82 e perderam. A Amazônia é nossa? Com todo respeito. Só uma pessoa que não tem qualquer cultura vai falar que é. Não é mais nossa. Quando tive agora com o Trump, conversei com ele, entre outras coisas.